Bem-vindos ao Reflexões. Hoje nós temos a grata presença do nosso amigo Wadeco, que é um compositor, intérprete, criador, produtor de multimídia, arranjador e sound designer. Vamos começar a nossa entrevista falando sobre como é que surge a música. Da onde que ela surge? Então, como é que surge a música? Eu acho que a música, ela está relacionada já lá no princípio da possibilidade das pessoas se comunicarem, né? Então, um uga, uga, au, 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 ia, 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 já é música, né? E a música, ou a linguagem, ela sempre serviu e serve até hoje como uma maneira das pessoas se comunicarem, do universo se comunicar. Eu acho que é meio que vai por aí. Estou pensando agora, não tinha nenhum pensamento formado, estou pensando agora sobre isso. A possibilidade de você poder contar uma história para alguém de uma maneira, seja ela com as palavras, seja ela com as melodias, eu acho que é um pouco fazer música. Eu estou falando e estou pensando, assim, agora me lembrou... É lindo isso, eu estou adorando. Uma tribo, que eu não lembro se é africana, australiana, não lembro, que quando eles vão dar uma informação para explicar onde é algum lugar para alguém, eles vão falando, vão contando, vão dando essa explicação de maneiras melodiosas. Então, quando eles falam que a pessoa tem que subir determinada montanha, eles usam melodias mais agudas e vão falando assim, e vão conduzindo, e daí você vai ter que descer, você vai descer, e eles vão contando a história de como a pessoa vai chegar naquele lugar. Me veio essa lembrança, de uma outra lembrança também, que isso é de uma tribo africana, que eu não lembro de onde, mas a minha memória é algo da África, que quando acontece algo parecido com um julgamento, eles têm funções parecidas, como se fosse o acusador e o defensor, e eles acusam e se defendem cantando também. Então, que também talvez tenha um pouco a ver com aquela coisa do repente também. Né? Eu tô aqui, tô tomando água e você não sei o quê, e o outro responde, aquele embate. E eu acho que é isso, a música surge da possibilidade das pessoas se comunicarem. Eu acho que é isso, música e aí os diversos tons e tipos de músicas, ritmos, elas vão trazer tanto expressões diferentes quanto acessos diferentes, né? A sentimentos ou a um tipo de energia interna. Ai, adorei muito essa. Legal. Quando é que você começou a cantar ou a criar? Eu vou até usar a frase e a expressão do Sérgio Justen, que é um amigo, compositor, pianista, que ele diz assim, que ele não teve a chance de escolher, ele foi obrigado a ser músico. E para mim, eu acho que é um pouco isso assim também. Na verdade, eu queria ser astronauta, mas daí me obrigaram a ser músico. Porque a minha relação com a música sempre foi muito familiar. Então, meu pai é músico, meu pai toca, canta. É um cara que tem uma relação com a música de uma paixão absurda. É a pessoa que eu conheço que mais ama música e que eu vejo fazer bem para ele, assim, de uma maneira impressionante. E ele faz bem as pessoas com a música também. Então, meu pai sempre foi o cara que alegrou as festas tocando violão. Então, assim, a possibilidade dele de fazer o bem às pessoas sempre foi através da música. Assim. Então, meu pai é o cara que sempre é o primeiro a ser chamado para a festa. Nesse sentido, a música é unificadora. Ela Sem traz dúvida. alegria. Ou mesmo, né, tem momentos assim mais acolhedores de um sentimento de tristeza. Mas é incrível como traz todos para estarem em volta de alguém que é o músico. E as pessoas ficam, né? O músico é magnetizante. A música, né, ela exerce essa função meio social, meio de ritual,
meio da possibilidade de confortar as pessoas, né? E você vê, não existe cultura sem música, não existe nenhuma tribo que pelo menos que eu saiba, nunca ouvi falar. Eu também não conheço ninguém que diz que eu não gosto de música. De alguma maneira a pessoa pode gostar de um tipo, não de outro. Mas a música, as pessoas ainda não sabem exatamente qual é a função exata dela. Mas ela, sem música, o mundo seria bem diferente. Talvez ele fosse insuportável, né? Com certeza. Então... Mas quando você disse que você não teve escolha, não, você teve escolha, você seguiu o teu fluxo. Eu segui, é uma brincadeira, né? Porque desde de criança eu não... Ou eu seria astronauta ou eu seria músico, né? Então astronauta é algo que, para quem tem a minha idade, seria praticamente impossível, né? Até então não existia nenhum astronauta brasileiro. E ser músico era algo muito mais próximo da minha realidade. Então... sempre foi muito natural e eu nunca tive aquela situação de ser incompreendido dentro de casa porque eu queria ser músico. Muito pelo contrário, meu pai sempre incentivou, sempre achou que realmente eu deveria seguir essa carreira. Sempre me abriu os olhos em relação às dificuldades da profissão e de se poder sobreviver disso, mas ele sempre me deixou muito livre e sempre me incentivou, ele, minha mãe, minha família sempre me incentivaram muito para eu correr atrás desse caminho. E naturalmente as coisas foram acontecendo, devagarzinho. Eu lembro que eu comecei a tocar, fazer aula de violão ali com 6, 7 anos e me apresentei no Teatro Cacilda Becker em São Bernardo do Campo, na época eu morava lá. E foi uma experiência muito, muito bacana, porque eram, não me lembro, 40 crianças tocando violão, eu no meio delas, e tocando e querendo ver os meus pais na plateia, e a possibilidade de estar tocando, mostrando que eu conseguia tocar para eles e poder fazer bem com a música para aquelas pessoas que estavam assistindo. Eu tenho uma lembrança boa, fazia tempo que eu não recordava, assim, que não ia até lá, mas muito bom. E aquele foi o meu primeiro momento, assim. E interessante porque a primeira nota o primeiro acorde que eu aprendi, que foi um Lá maior, eu lembro que eu cheguei em casa e compus uma música. Falei para meu pai, pai, compus uma música, fiz uma música. Então, assim, a minha relação com o tocar a minha relação com a música, ela está muito relacionado muito com a relação minha com a composição. Então eu nasci compondo, assim, eu nasci músico compondo. Eu aprendi, o primeiro acorde que eu aprendi, eu já estava compondo. E é isso que me alimenta como pessoa e isso que me alimenta, que leva comida na minha mesa também, que é isso. Você sabe que quando a gente puxa, né, essas memórias e que elas são assim extremamente positivas, né? Elas trazem uma energia junto com aquilo que você está olhando, está vendo, está sentindo e reconhecendo, né? Reconhecendo. Exatamente. Então tem conhecer e o reconhecer. Então toda vez que você puder, isso daí é uma bênção. Isso daí é um fluxo, né? Da onde surge o início do fluxo da energia. Sempre que você quiser criar, você pode puxar isso aí. Muito bom. Né? E já na sequência você se tornou uma banda. Então, daí eu fui ali, eu tinha esses 6, 7, 8 anos de idade, daí eu vim para morar em Curitiba com uns 10 anos, aí eu fui fazer a minha primeira banda, continuei estudando violão, indo para aula de violão e fui fazer a minha primeira banda lá pelos 13 anos. Só que eu sempre toquei para os professores, sempre compus músicas, sempre tocava no final de ano, então eu sempre fui músico, eu estava sempre tocava com meu pai ia a alguma roda de samba, eu tocava umas 2, 3 músicas com ele. E daí eu tive a minha primeira banda ali por volta dos 13 anos, que era uma banda de rock e a gente tocava, e a minha relação, assim, como eu sempre quis compor as músicas da nossa banda, mas a gente era uma banda de garotos que não estavam muito afim de compor também, muito na época, eles, e eu queria compor e tal. Como que era? Rock ou samba? Como que era essa banda? Era uma banda de rock, eu tinha uma banda de rock, era uma banda que tocava Ramones, tocava Metallica, tocava um pouco de tudo, assim. Uhum. E a gente nunca tinha vocalista também, era muito engraçado, porque a gente tocava, e daí entrava o vocalista, ele ficava um tempo, daqui a pouco saía.
E você mesmo não era vocalista? Não, na verdade eu decidi a cantar bastante tempo depois. Eu comecei a cantar mesmo, me reconhecer como cantor ou como intérprete depois dos 22 anos. Eu já tinha feito bastante coisa como músico, já tinha tido várias bandas, já tinha gravado um monte de disco enfim. Aí que o motivo de eu ter começado a cantar foi que eu tinha uma banda de reggae chamada Ganja, de Arma de Deus, e eu tinha escrito algumas músicas e eu achava que o vocalista deveria cantar de um jeito que eu gostaria que fosse dentro. E ele tinha a maneira dele interpretar e é sensacional, ele é um excelente vocalista. Mas eu falei, poxa, se eu quiser expressar exatamente aquilo que eu compus, eu vou ter que cantar. E daí, a partir daquele momento, eu comecei a cantar algumas músicas minhas e comecei a entender que eu poderia sozinho, como vocalista, né, ter esse lugar como vocalista, como cantor. E a partir dali ali nasce meio que o Vadeco independente, assim, o Vadeco e os astronautas, meio que nesse lugar aí. Antes disso, você teve uma banda que fez sucesso. Tinha uma banda que toquei numa banda chamada Scuba, exatamente, foi uma banda de ska, foi num momento muito importante na minha vida, eu tinha 17, 18 anos, e a gente teve um certo sucesso, a gente conseguiu entrar dentro do mercado de uma maneira como as coisas funcionavam na época, né? Então a gente tinha uma gravadora, a gente tocou em Jô Soares, tocamos em programa de televisão Xuxa, tocava em tudo que era programa de televisão, a gente fez muito show pelo Brasil, e eu consegui ali... só que eu não cantava ali, eu era o guitarrista, né? E também não compunha. Mas você era o líder, não? Não, ali tinha os líderes da banda, né? Então eu era um músico da banda, mas também, enfim, era uma estrutura que para a época também não era muito confortável para mim, eu não me sentia muito confortável ali dentro. E apesar de ter aproveitado ao máximo essa experiência, porque eu tive uma relação com o público, com o mercado, que poucas pessoas teriam a oportunidade. Agentes, assim, né? mercado, né? Exatamente. Aí, público, tudo. Ibope. Exatamente. Foi uma experiência para minha vida muito importante, assim, que definiu muito as outras coisas. Jovem, E né? muito jovem, Qual era a idade? Eu tinha 17, 18 até os 19, mais ou menos, quase 20. E que foi... Só que é engraçado, porque foi o melhor estágio possível para uma pessoa que decide viver de música, né? Escolher a música como vida. Então, eu consegui ter acesso às coisas que aconteciam do mercado com 17, 18 anos. Tive a depressão pós-abandono, que é aquela pós-sucesso, tive esse luto, porque chegou um momento que eu não quis mais, não dei continuidade e abandonei, voltei para Curitiba. E nesse processo, você... Até encontrar, né, o que é que você vai ser, o que vai fazer. Mas tudo isso foi muito importante porque tudo isso me trouxe a maturidade, me trouxe uma atitude profissional mais bacana para poder seguir, para poder fazer as coisas que eu estou fazendo hoje que vai me ajudar o resto da minha vida, né? Então essas são marcas importantíssimas para que a gente consiga seguir um caminho melhor, cada vez melhor. Já na sequência você se torna sound designer ou você ainda tem outras experiências, talvez? Ali quando eu voltei de São Paulo eu montei algumas bandas, tive algumas bandas legais que também tiveram parcerias legais, muita coisa bacana. Tive a oportunidade de trazer o Amlak Tafari e o Vince Black, que são duas personalidades do mundo do reggae, para produzir discos da banda que eu trabalhava. Comecei a trabalhar com estúdio e comecei a me relacionar com a tecnologia. A música é a tecnologia. E a partir desse momento eu comecei a ver que eu poderia fazer muita coisa com a música, né? Eu acho que essa parte da tecnologia a gente vai dar um tempinho. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. E vamos pedir para o espectador esperar só um pouquinho. Nós já voltamos.
O programa Reflexões tem o apoio da Caixa Econômica Federal através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Curitiba. Então nós estamos falando com o músico Wadeco e ele está contando um certo momento onde ele fez um ponto que é um ponto de decisão, é uma mudança. E nesse momento ele se encaminha para algo que seja uma música autoral. É por aí? Na verdade, a música autoral eu sempre tive, ela sempre teve comigo, eu sempre compus, né? Eu acho que esse momento ele é fundamental porque ele me deu autonomia. Foi a minha relação com a tecnologia que me possibilitou autonomia como músico, como criador, como compositor. Então me conta como é que foi essa relação com a tecnologia. Bom, então assim, eu estava vivendo um momento onde eu estava tocando com algumas bandas, mas eu sempre tive muita dificuldade, sempre tinha muita dificuldade de organizar ensaio, porque a agenda de um era de um jeito, a agenda de outro era de outro e tal. E aquilo começou a me deixar muito ansioso, porque eu não conseguia... Nesse momento você estava como líder, como um compositor. Eu tocava em várias bandas, umas eu compunha, outras eu era guitarrista, outras eu era guitarrista, mas acabava tendo uma posição de liderança, porque acabava marcando show, marcando ensaio. E eu comecei a ver que estava começando a ficar complicado, isso me deixava muito ansioso, né? E daí um amigo meu veio até a casa dos meus pais, pegou o computador do meu pai, porque na época eu não tinha computador, meu pai tinha um 386, um computador super simples, e falou, eu vou te mostrar um software de áudio, de música e tal. Ele me mostrou aquilo e instalou ali no computador do meu pai. Eu falei, caramba, eu posso compor, eu posso... criar música, não preciso que os outros músicos estejam comigo para eu fazer, e comecei a descobrir que poderia ter uma certa independência, uma autonomia para conquistar coisas que eu gostaria. Então eu não precisava esperar os músicos irem até os meus amigos e músicos irem até a minha casa para a gente trabalhar junto. Eu podia estar trabalhando o tempo todo, eu podia ficar o dia inteiro Na trabalhando. verdade, né, você estava o tempo todo criando, fervilhando. Exatamente. Né? E aí você podia dar vazão a essa criação. Exatamente. E aí, a partir disso, você começou a investir na tecnologia? Eu comecei a ver que aquilo poderia fazer, eu poderia fazer... Um amigo meu, por exemplo, chegou na minha casa e falou, poxa, que era publicitário, vamos tentar, você não quer fazer uma trilha para um projeto e tal, de publicidade? Eu já fiz, aí já ganhei um dinheiro com isso, falei, bom, então eu posso viver fazendo isso, continuar tocando com banda, e comecei a distribuir a minha relação profissional, os meus objetivos profissionais de maneiras diferentes, e eu podia me sustentar dentro daquilo que eu mais amava fazer, que é a música. Então, eu acho que aí começa o sound designer, né? Que é aquele que começa a ver as demandas. Na verdade, nesse momento eu ainda estava trabalhando com a música especificamente, né? Então o que eu estava produzindo era a música. Eu ainda não tinha tido uma visão, eu ainda não tinha tido um insight de que o som, eu teria outras maneiras de trabalhar com o som. Então eu ainda estava trabalhando só com música, ainda estava compondo, né? E fui trabalhando com isso. Daí, durante a minha vida, durante a minha carreira, foram acontecendo várias coisas, que foi eu criar a minha banda, e eu criei a minha banda, e a gente estreou ela abrindo para o Tom Zé, e era uma banda... A banda era... Wadeco e os Astronautas, que era daí a minha banda, que era eu a minha... adoro esse nome. E foi o momento que eu pude juntar o meu desejo de ser astronauta com a minha obrigação de ser músico. Então, Wadeco e os Astronautas era a possibilidade de ser aquilo que eu sonhei lá atrás. Até aconteceu alguns anos atrás uma situação bem engraçada, que minha mãe pegou estava mexendo nas coisas antigas lá, e ela achou um certificado de uma feira de ciências, de quando eu tinha 9 anos de idade, e daí diz, certificamos que o aluno Valdemar Lacertini Júnior participou da Feira de Ciências com o projeto Os Astronautas. Só que eu não lembrava disso, nem lembrava. Aí você escaneou aquilo, falei, trouxe para a imagem da logo. E é engraçado, porque eu também não pensei no nome da banda sendo Wadeco e os Astronautas com alguma relação com o meu desejo de ser astronauta. Isso foi um insight que aconteceu só depois, né?
Então a vida é muito interessante, ela vai, Super as coisas entrelaçado, vão, né? né? Tudo completamente entrelaçado. E a gente tem que estar muito atento porque esses sinais, essas conexões, elas alimentam a gente, né? E elas fazem com que a gente fique mais seguro, mais certo de que está no caminho certo. Mesmo errando em alguns momentos, você poder criar conexões ou reflexões faz com que você tenha mais segurança para andar naquele caminho que Atenção, você né? escolhe. Atenção em tudo que está fazendo. Como é que foi tocar para o Tom Zé? Foi super bacana. A gente abriu, na verdade, ele acabou não assistindo o show, mas foi uma história super bacana, assim, porque a gente acabou tocando antes dele. Então a gente tocou pro público do Tom Zé. E isso determinou muito o caminho do Vadecos Astronautas, porque a gente já lançou a banda com um público formador de opinião, um público que gostava de Tom Zé. E esse público gostou do que a gente fez. Então pra gente foi um caminho super bacana, assim, foi bem Eu bom. sou super fã do Tom Zé. Ele é sensacional. Adoro ele, é ótimo. adoro. Então, daí, já na sequência, começa a surgir um outro tipo de demanda, né? Daí eu comecei, o Vadecos Astronautas, ele tinha a intenção de fazer sempre eventos multidisciplinares, multiculturais, com inserções de coisas, né? E então a gente tinha um show, imagem, teatro, tudo junto. Então assim, a gente projetava, fazia show com projeção com VHS, né? Porque era VHS e projetor, sem o sincronismo era mais ou menos. Assim. E as pessoas falam, nossa. Só que teve um momento que foi muito determinante, que foi o momento que a gente foi fazer um evento, eu estava com a produtora desse evento e a nossa ideia era misturar várias linguagens e a gente estava andando de carro, ela falou assim, eu preciso passar na casa de um cineasta aqui perto, de repente ele tem algum material para colocar no teu show também e tal. Eu falei, pô, bacana. Passamos, era o Paulo Munhoz, era o escritório do Paulo Munhoz, era a produtora dele. E a gente foi pedir, ver se ele tinha algum material para disponibilizar para a gente. E rapidamente a gente já começou a conversar, já rolou uma empatia natural e ficamos ali batendo um papão. E ele disponibilizou para a gente um material dele que se chamava Campo de Força, que super experimental, super interessante. Tipo assim, no fundo tinha uma imagem, exatamente. Acontecendo coisas e vocês tocando na frente. Exatamente. As coisas, elas na época, elas aconteceram em alguns momentos diferentes, da gente parava de tocar, aí projetava, aí aconteceu alguma coisa de teatro, as coisas iam acontecendo assim. E, enfim, o Paulo foi assistir o show e o espetáculo e ele disponibilizou sem conhecer o nosso trabalho, de tanta empatia que aconteceu. E ele foi lá conhecer o trabalho e falou, pô, eu estou fazendo um filme, eu queria uma dessas músicas no filme. Top? Eu falei, top. E eu falei, pô, meu sonho era ter uma música num filme, né? E eu lembro o dia que a gente assistiu o lançamento do filme, o filme se chamou O Poeta, com a minha música lá, numa tela gigantesca, com Dolby Surround, com tudo que precisava para ser bem apresentado. E aquilo foi uma das experiências mais gratificantes para mim. Eu falei, poxa, minha música está aqui na tela grande, tudo aquilo que eu sonhei está aqui. E ali começa a minha relação com a música para audiovisual, para cinema. Uhum. Então, assim, através de uma oportunidade... Você ganhou um prêmio com esse, exatamente, com esse trabalho? Exatamente. Foi a primeira trilha para o primeiro festival e a gente foi premiado. Então, poxa, foi sensacional, né? Só alegria, né? E, poxa, é muito bacana isso porque você consegue ver que não depende só o teu caminho, seja... teu caminho profissional, independente do que você vai ser, ele é um caminho humano, porque ele é cheio de surpresas, né, que vão surgindo. E as pessoas, elas estão nesse caminho, você vai cruzar com essas pessoas, e essas pessoas vão te dar oportunidades, vão te dar desafios, e você vai construindo coisas e as coisas vão acontecendo. Qual que é a diferença entre, por exemplo, o Vadeco e os Astronautas, onde tem uma música autoral mas assim, muito mais, eu acho que tinha, não sei, talvez um romantismo, tinha uma poesia, né?
de um lado, e do outro lado você está dentro de um contexto que é um contexto de projeto, tem um filme, tem personagens, e você vai trazer as sensações do filme através da música. Tem diferença. Tem. Né? Tem a relação da liberdade, né? Você fazendo o teu trabalho só para você e tal, você faz o que você quiser. E quando você está trabalhando com um filme, você não pode fazer o que você quiser, porque não vai dar certo. Então, assim, eu acho que uma das minhas maiores virtudes é sempre acreditar e sempre pensar em qual é o produto final. Então, assim, o produto final é o que é? O filme. Então, beleza, a minha criação, ela tem que ser... Você vai se adaptar, né? Ela tem que ser... Ela tem que estar... tem que ter inspiração, mas ela tem que ter uma inspiração objetivando você contribuir com aquela obra que, na verdade, é de outra pessoa. Então, você não pode fazer uma música que não tem pé nem cabeça. Então, assim, então você tem que saber não seria tão aceito, né? Tem um trabalho de colaboração, com certeza, mas de interpretação daquilo que é do outro. Né? Exatamente. E a possibilidade de você codificar o que a outra pessoa está dizendo, né? Então, assim... se eu falar azul aqui, a gente vai pensar em azul diferente. Sim. São azuis diferentes, provavelmente vai ser difícil. Eu vou imaginar o mar, por exemplo, azul, né? Então, quando você está se relacionando com um diretor, seja de teatro, seja de cinema, é muito importante que você tente decodificar o que ele está, o que ele está imaginando. Qual é o azul que ele está imaginando? Né? Beleza, é por aí. Então você, a partir de algumas pistas, você vai decodificando a mensagem que ele quer te passar e você tenta colocar para ele aquilo que você acredita ser. Como é que é isso? Ele diz assim, medo? Ou então ele estabelece uma emoção que vai acontecer? Como que é? Cada caso é um caso, cada pessoa passa de uma maneira, assim, né? Tem aquela coisa, eu quero que a tua trilha seja mais azul. É muito subjetivo. Mas tem situações assim. O importante é você tentar sair do negócio e entender o que está acontecendo ali, o que é. Então, é um filme que fala sobre... para criança, então para criança, que fala no caso do Bichos, é um filme para criança, que tem bichos do Brasil, que tem uma história que se passa dessa maneira, que faz isso aqui, que vai ser para tal idade, porque criança também existe um espectro grande de possibilidades, então você vai conectando isso com o que o diretor pensa, ouve, quais são as referências dele, você tem que conhecer a pessoa pessoalmente também para você tentar entender isso. Aí você vai apresentar as suas ideias. Você está descrevendo todas as questões relativas a projeto. Exatamente. Em design, né? No projeto vai ter um momento onde você vai destacar quais são os dados com os quais você vai manejar, moldar, configurar alguma coisa. Perfeito. Né? É um desenho. Perfeito. Isso é bem claro, né? E não deixa de ser a tem música... Tem o público, né? Exatamente. Qual é a linguagem que esse público vai compreender. Você está desenhando, né? Exatamente. Eu raramente penso no desenho de uma música. Mas como você está falando, parece que ela é possível de ser desenhada. Ou até a gente pode pensar até ela como eu gosto de pensar de uma maneira que ela pode ser construída, organizada, porque na verdade é isso. Sim. Músicas são materiais, você tem notas, ritmos, melodias, combinações, Sim. e você vai organizar isso da melhor maneira. É muito parecido com organizar um quebra-cabeça, né? E você organiza isso vertical e horizontalmente e em layers também, tridimensionalmente. E é isso, compor é isso, né? Você criar música é isso. Né? E isso vai causar um impacto do lado de lá, seja numa melancolia que eventualmente a imagem vai querer passar, ou um suspense. Acontecia isso várias vezes? E é interessante porque, na verdade, no processo, o ser humano ele já tem alguns signos sonoros que ele já reage em relação a isso. Né? Sim, então, assim, por que um grave
ele dá uma sensação um pouco mais de medo, de suspense. Talvez seja uma herança dos trovões, dos tremores de terra, que fazem com que eles entendam. Talvez seja isso, talvez já esteja no inconsciente do ser humano, né? E que faça com que a pessoa pense, não, peraí, alguns determinados acordes, esse acorde é mais melancólico, esse acorde é mais... Sim. Então, né? Então a gente sabe mais ou menos... Aí quando você estuda a música, você sabe que você tem algumas ferramentas e artifícios para você conseguir chegar àquela sensação, né? Que legal! É bacana. Quais foram os projetos, além do Brichos, que você participou? Poxa, tem bastante. Eu tenho peças de teatro, acho que eu tenho mais de 50 peças de trilha. Uau. Assim, de audiovisual, entre curtas e vídeo dança, esse tipo de material. Para dança eu tenho várias trilhas também, performance, vídeo dança, para curta-metragem muito. Então, assim, eu tenho um currículo de produções muito grande de música original, né? E é super bacana, porque cada um deles é um desafio diferente mesmo, ele é um produto final diferente, ele é uma outra história, né? Eu fiz um trabalho super bacana o ano passado, que se chama Montedouro, que é um filme italiano, Sim. super filme arte, ele tem uma outra linguagem, ele é um filme lento e tal, e fiz a trilha para esse filme, foi um processo sensacional. Você precisou ir até lá, né? Você foi à Itália? Fui algumas vezes, mas não fui por causa do filme, fui por outras situações que me levaram a depois fazer a trilha para o filme. Mas foi interessante que o processo de composição, ele foi muito natural, porque todas essas vezes que eu fui à Itália, eu ouvia sobre o filme. Então, assim, eu ainda não ia ser o músico que ia fazer a música do filme, mas o diretor é muito meu amigo e a gente conversava muito sobre o filme. Então, quando ele me convidou para fazer, eu já conhecia o filme antes de... Que legal. Então, foi super natural, assim, né? Foi super... Pelo que você me conta, ele é introspectivo, reflexivo. Super introspectivo. É uma história super bonita também, de uma mulher que descobre que foi adotada depois dos 55 anos, na verdade, que ela descobre. Então ela vai em busca do passado dela. Então tem muito do... E esse filme eu fiz num processo da minha vida, num momento da minha vida em que eu também estava rebuscando, reencontrando coisas do meu passado e me ressignificando e me reorganizando. Então, foi muito intenso, assim, né? Você tem origem italiana? Tenho. Eu tenho a dupla cidadania e tenho a origem por parte de pai de lá. E uma coisa interessante, fui visitar a família, não, porque todos foram embora, assim. Sim. Mas a gente foi visitar a cidade... E a gente descobriu várias coisas, por exemplo, as certidões de óbito dos nossos todos os parentes, tá como profissão ou é músico ou é artista. Nossa! E é muito, então assim, a nossa... Então é uma linhagem. Cadeia, muito legal, muito legal. Nós vamos parar um pouquinho por aqui e recomeçar no próximo bloco. Espera só um pouquinho, ok? Voltamos ao terceiro bloco do Reflexões e nós vamos falar agora sobre o interessante fato de que o Wadeco tenha trabalhado para tantas trilhas, entre elas trilhas infantis, e atualmente você é pai. Exatamente. Né? Isso dá uma diferença na criação? O que você sente? Dá, sem dúvida. Na criação nos dois sentidos, né? Na criação da música e na criação dos filhos, né? Sim. Porque eu tenho produzido nesses últimos anos muito material para criança. E é interessante porque você... É compartilhar, assim, então você o som da criança, né? Você está o tempo todo ali ouvindo aquilo. Né? Então, poxa, você está aprendendo com ela, você mostra uma música, o que você acha disso, filho? E ele mostra, e ele fala que é legal, eles acabam sendo... inspiradores e ao mesmo tempo um feedback
muito natural, assim. Então você sabe se ele gostou mesmo ou não gostou. Não importa, ele quer saber se a música é boa ou não. Ele não faz para te agradar, pai, que música legal. A criança fala, não gostei dessa, eu não quero ouvir essa. Então é um processo muito interessante. Você vai aprendendo como trabalhar, como se comunicar. Então eu tenho um que atualmente vai fazer 8 anos, tem 7 anos, e o outro que tem 2 anos. Então eu estou trabalhando com eles com música para criança há alguns anos, mas nos últimos 2 anos eu tenho feito muito testes com eles. Então eles são os meus pilotos de teste também, né? Então assim, ele interfere tanto no meu processo de criação quanto na minha criação, na criação deles, porque eu também estou aprendendo com as músicas uma maneira de me relacionar com eles. Ao mesmo tempo, eu tenho estudado muito como que funcionam os processos de aprendizagem das crianças e como elas funcionam, porque, afinal de contas, eu estou compondo para criança, eu tenho que ter pelo menos por curiosidade, alguns embasamentos, às vezes de psicologia, metodologias, enfim. E eu acabo aprendendo. Eu tenho aprendido muito com isso e hoje eu tenho um desejo muito forte, inclusive, em estar me aproximando mais das áreas de educação por conta dessa relação. Então, assim, os meus filhos e o meu trabalho estão me dando a oportunidade de descobrir coisas que eu não provavelmente, se eu tivesse 100 filhos e sem fazer coisas para criança, eu não iria. Então, poxa, isso é muito bonito, é muito bacana. Assim, a gente costuma dizer que os filhos são laboratórios. Sem dúvida, laboratórios. Na época que eu era designer de imóveis, trabalhava com madeira, e aí, quando eu tive filhos, comecei a fazer brinquedos para criança. E ainda criei uma outra empresa e eu fiz roupas para crianças. Porque o filho está o tempo todo nos estimulando, né? A gente observar, a criação, ela tem direção, né? Eu acho que os filhos são um laboratório nesse sentido. São. E atualmente você está trabalhando para Play Kids, é isso? Para um projeto? É uma empresa que trabalha com aplicativos dedicados à criança. Então a gente está com uma produção bem interessante nesse sentido. E é interessante porque eu também estou descobrindo um lado meu como compositor de música infantil cantada que eu não tinha tanta certeza de que podia fazer. Então, está sendo uma experiência bem interessante esse processo, assim. Agora, eu acho que o mais bacana de tudo isso, independente dos resultados profissionais, é a possibilidade de você criar, dentro do teu meio profissional, do teu trabalho, um veículo de comunicação com o seu filho. Então, assim, meus filhos, eles sabem o que eu estou fazendo no meu trabalho, eles, de certa maneira, participam disso. Teve uma situação super interessante. O ano passado, uma professora pediu a diretora da escola do meu filho pediu para a gente preparar uma apresentação no final do ano, para que eu cantasse alguma coisa com o Francisco. Que legal. E foi super bacana, porque eu falei, não, beleza, só que vamos fazer o seguinte, a gente vai compor uma música para cantar no final do ano. E eu e ele compusemos uma música juntos, que fala sobre eu sou pai, sou irmã, sou avô e sou tia, sobre a gente ser um pouco de cada uma dessas coisas. Que legal! E a gente tocou essa música para a escola toda 2 vezes. Foi uma experiência, para mim, transformadora, maravilhosa, e eu tenho certeza que para ele vai ser inesquecível também. Então foi um momento muito bacana. Então, assim, poxa, a música como veículo de aproximação também, né? Que é aquilo que a gente estava falando lá no começo, né? Ela é ritualística, ela tem todo esse lado do mercado que a gente conversou, que são as questões de trabalho mesmo, mas ela lá atrás do profissional, né? De vocação, mas ela lá atrás ela tem ela é um veículo de transformação social, de união, então eu me comunico muitas vezes com os meus filhos cantando, então assim, fazendo música. Então a gente tem uma brincadeira
que é cada um fala 3 palavras, o outro tem que compor uma música em cima de 3 palavras. E a gente viaja legal. 3 horas de carro fazendo isso dentro do carro. Poxa, então isso é uma maneira de se interagir, desenvolver a criatividade, desenvolver laços afetivos, ou seja, a música proporcionando essa qualidade de vida. E você acha que o Francisco está sentindo interesse pela música também? Eu acredito que sim, mas eu acho que toda criança tem esse interesse, É natural, né? Isso, trabalhando com crianças, a gente vê que as crianças são musicais mesmo, os adultos que acabam podando essa relação da criança com a música, por isso ela transcende a linguagem, ela transcende o comportamento, Na né? verdade é um ambiente, né? Você tinha esse ambiente propício. Exatamente. E quando as famílias não são tão musicais, elas talvez não deixem tão propícias. Só isso. E é muito bacana porque a coisa do ritmo, do movimento, então toca música, a criança já está se mexendo, isso é muito legal. Então você vê que tá na criança mesmo, tem que aproveitar isso, assim, né? E você tem também uma ligação com artes marciais. Isso influenciou você de algum modo? Qual arte marcial que é? Eu pratico karatê, mas é uma história também interessante porque eu pratiquei karatê até os 14 anos e depois eu brinco que quando entrou garotas e cerveja na minha vida, o karatê eu esqueci o karatê. Isso acontece com todos. E eu percorri toda essa minha história distante, mas sempre eu não podia ver um filme de artes marciais, sempre gostei muito disso. E alguns anos atrás, nesse meu processo de rebuscar, de me encontrar, eu reencontrei o karatê novamente. E hoje é o esporte que eu pratico e é a filosofia que me atrai como pessoa, isso influencia a minha saúde, influencia a minha música, influencia a relação com as pessoas e me arrependo de ter abandonado lá com 14 anos, mas consegui me reencontrar e esse reencontro foi muito importante. Eu estou nesse processo novamente. A gente tem conversado com muitas pessoas e, na verdade, é uma bobagem isso, porque o importante é que a filosofia tenha impregnado. Sem dúvida. Depois é possível retomar a qualquer momento, né? E aprender e reaprender várias coisas, né? Que é muito bacana também, né? E isso quer dizer que, então, nesse momento, você está num momento mais família, mais saúde, você tem se alimentado melhor. Exatamente, eu tenho gostado de fazer experiências, né? Da minha vida, assim, e é muito bacana. E isso é importante para o amadurecimento da gente com a gente, assim, né? E entrar em movimento, aprender coisas novas, mudar coisas. Isso, assim, eu só me sinto feliz se eu tiver uma mudança. Se eu ficar estagnado, a coisa fica sem graça. E isso é bacana, né? Então, você se propor também nessa experimentação, você, de repente, errar. E é legal que você erre, porque você vai aprender e você vai continuar, né? Quando eu olho, né, a questão da música, me lembra sempre fluxo e me lembra rio. Então, se eu pudesse ligar, para mim vem o elemento da natureza, né? Você tem alguma inspiração que esteja ligada a uma coisa mais ampla? Na música, você diz, para tentar explicar a música, eu gosto dessa imagem de organizar, assim, de colocar as coisas Organização. A música como possibilidade de organizar, assim. Então, ela é uma organização vertical, horizontal e na profundidade também, né? Acho que isso Ela é tridimensional, a música? Ela é tridimensional, sem dúvida, sem dúvida. Se você pudesse falar quem é um mestre, quem são seres inspiradores? Tem muita gente, né? Eu acho que eu gosto de histórias sempre de pessoas que conseguiram se desenvolver espiritualmente e pessoalmente, que acaba sendo a mesma coisa. Então, acho muito bacana a história de Jesus, de Buda, dos mestres, ícones religiosos, né? Eu acho que isso, como aprendizagem, é fundamental, como filosofia também. Na parte de música, tem algumas pessoas que me inspiram também, como
Peter Gabriel, que é uma pessoa que consegue ser musicalmente muito criativo, mas socialmente muito importante. A parte empresarial dele muito criativa também. Ele também está ligado a grandes moções, né? A projetos sociais, Exatamente. a meio ambiente. Exatamente. Eu acho que esse é uma pessoa que me inspira bastante. Sim. Tenho muito, eu tenho tentado buscar inspiração em todas as... Meu pai Sim. é um cara que me inspira muito. E eu acho que se a gente conseguir, é um exercício que tem que se fazer sempre, né? Mas se você conseguir fazer com que cada pessoa que você tem uma relação durante o dia consiga te inspirar um pouquinho, é sensacional, né? Então, é a pessoa que te atende, de repente, no comércio e que te dá um sorriso e que você fala, poxa, eu devia ter um sorriso, eu podia sorrir mais assim. Então, aprender um pouquinho, cara, porque a vida, eu acho que a vida e aquilo que já é um presente, né? Então, vamos se inspirar com tudo que está acontecendo aqui. Tem muita coisa legal para acontecer, né? E acontecendo, né? Super apreciativo esse modo de falar. É olhar as qualidades, né? É um exercício, porque a gente sem dúvida, educado a não olhar dessa maneira, né? Assim, educado no sentido do mundo mesmo, né? O sistema, a maneira como a coisa é organizada é para a gente olhar para um outro lado. Mas se a gente conseguir exercitar isso cada dia, né? O karatê faz isso, né? A música faz isso. Então você conseguir perceber esses dias eu estava andando na rua e eu estava a pé e daí bateu um vento, assim, estava um calor, daí veio aquele vento, deu uma refrescada e a árvore mexeu e eu pensei comigo, nossa, que árvore, né? Eu falei, poxa, e realmente, que árvore, que era legal. Naturalmente, não é uma coisa que acontece... não aconteceria comigo. Eu estou tentando manter esse fluxo para poder apreciar esse tempo, né? E lembrar disso todo dia. Você tem trabalhado com sonoplastia também? Faço sonoplastia para teatro também, para cinema. O sound designer não deixa de ser uma sonoplastia, né? Os sons da natureza, né? O que você estava falando, a árvore, e aí o som do vento, né? Uau! É isso aí. A gente está se ligando bem nessa questão dos sentidos auditivos, né? E como que eles tocam as pessoas. Se pudesse passar alguma mensagem, no sentido de que o que é que a música vai trazer lá de dentro para cada pessoa? Eu acho que para cada pessoa a música ela vai servir para alguma coisa, né? Mas eu acho que o objetivo maior é o confortar, é deixar você mais... Pode ser um heavy metal pauleira, mas ela vai estar confortando, porque é aquilo que você quer, de repente você quer isso. Ela vai ter essa função, ela vai servir para isso, assim. Acho que é isso, acho que a música ela está aqui para exercer uma função. A gente não sabe exatamente qual, mas ela exerce várias. São milhões de pessoas, né? São milhões de pessoas. E milhões de momentos. E em cada um a gente está diferente, né? Exatamente. Então, nós já estamos no final aqui. Eu queria agradecer. Muito obrigado. Muito obrigada pela tua presença e pela série de imagens que você acabou criando a partir da ideia de sons. Para mim ficou assim é como se eu estivesse passando pelos filmes junto, né? E olhando a organização das notas. Eu sou muito imagética. Que legal. E eu acho que a música acaba inspirando, né? Então, se você ainda pudesse passar uma mensagem para os jovens do futuro. Eu acho que, na verdade, eu acho que os jovens que estão passando mensagens para a gente, assim. Uau! Eu acho que a gente tem que estar atento, porque eu acho que está nascendo uma geração que é diferente. Então, a gente tem que ficar atento ao que eles têm para passar para a gente. Acho que a mensagem que eu tenho para passar sobre os jovens é que os adultos têm que ficar atentos às mensagens dos jovens. Por aí, eu acho que é isso. Muito bom. Então, obrigada pela tua presença. Bem-vindo. E assim finalizamos mais um Reflexões. Fique ligado, porque temos muitas entrevistas interessantes vindo por aí. Até!